um outro tema, né, que permeou o Congresso nessa quinta-feira foram as declarações consideradas machistas contra a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Se preparem para o show de horror que a gente passa a ver também a partir de agora, tá? Porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai denunciar o deputado federal Gustavo Gayer e o PT pretende fazer a mesma coisa, né, Letícia? Tudo começou depois dessa declaração do presidente Lula. Vamos relembrar. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. Essa declaração do presidente Lula, né, em evento e de uma forma de improviso, a gente falou muito sobre isso ontem, acabou falando dessa forma, se referindo, né, a ministra Gleisi Hoffmann, a partir da beleza, do aspecto físico, e não pela competência, enfim. A gente falou bastante a respeito dessa declaração, no mínimo infeliz, do presidente Lula. Aí o que aconteceu? Depois disso, o deputado Gustavo Gayer disse que o presidente agiu como um cafetão que oferecia sua funcionária em negociação entre gangues. O que está nessa postagem que você acompanha na tela agora, a postagem que foi feita pelo deputado Gustavo Gayer, que, de certa forma, eu não vou ler, porque tem muita coisa que não vale a pena nem trazer, eu não tenho nem coragem de falar também, sabe? Vai criticar o Lula e ele acabou falando mais absurdos, né? Falou mais absurdos, então, de certa forma, não foi nada gentil, muito pelo contrário, foi mais uma vez indelicado, no mínimo, enfim, eu acho que não tem nem palavras para se referir, né, a essa colocação feita pelo Gustavo Gayer. Não é por acaso também que ele está sendo alvo também agora de denúncia e até mesmo com o mandato sendo questionado, né, por conta dessas declarações. A Lara tem os detalhes, Lara, da repercussão por aí? Como é que tá? Tenho sim, Adriana. Olha, ontem, logo depois da declaração do presidente Lula, a avaliação aqui no Congresso Nacional é de que foi mais uma das declarações infelizes que o presidente coleciona, principalmente quando toma discursos de improviso. Inclusive, essa não foi a única que foi dada por ele ontem durante o evento. Ele também se referiu de uma forma pejorativa ao líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Até o início da sessão aqui na Câmara dos Deputados, a avaliação era uma declaração infeliz, mas as coisas começaram a escalar, principalmente diante da posição de alguns parlamentares do PL, desse grupo mais radical dentro do PL, em relação à fala do presidente Lula. Gustavo Gayer foi um dos mais enfáticos, ele tomou o microfone aqui no plenário da Câmara dos Deputados logo atrás da gente e fez uma crítica, repetiu exatamente essa declaração que depois ele veio a postar no X, classificando o presidente como um cafetão. Inclusive ele foi bastante irônico, dizendo que a bancada do PL era a única que estava se solidarizando com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, diante da declaração do presidente Lula. Horas depois, ele usou as redes sociais para escalar um pouco essas declarações, usou termos bastante violentos, agressivos, para tratar da ministra e também citou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, dizendo que o presidente Lula estava oferecendo Gleisi aos dois como para que eles formassem um trisal e que ele teria até imaginado essa cena. Logo que ele mencionou, então, Hugo Mota e Alcolumbre, as coisas ganharam uma proporção ainda maior e que também aumentaram diante do histórico bastante negativo de Gustavo Gayer. Ele coleciona declarações racistas, declarações machistas, bastante misóginas ao longo desse mandato dele aqui na Câmara dos Deputados. Pois bem, hoje pela manhã,
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, falou sobre o tema. Nós já vamos trazer uma sonora dele, mas antes é importante trazer uma declaração do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que expressou publicamente a irritação e o desagravo à fala de Gustavo Gayer. Alcolumbre diz que vai tomar todas as providências cabíveis para a punição do parlamentar. E a expectativa é que uma delas seja, inclusive, uma representação contra ele na Procuradoria-Geral da República. Vamos ouvir o que disse o presidente do Congresso. Está na mão dos advogados para analisar o que é possível fazer. Mas vocês estão avaliando representar, então, o Gayer por causa dessas declarações? Fortemente. É o caso de perda de mandato, o senhor entende, presidente? Não sei. É o caso de cassação do mandato? Não sei, estou avaliando com os advogados. A representação sobre a fala do deputado federal em relação ao episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado. Qual a importância? Muito importante. O Supremo pode questionar a resolução ou já está... Não sei da resolução. Pois bem, durante a manhã, depois da reunião do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, o líder do PT aqui na Câmara, Lindbergh Farias, se pronunciou a respeito, fez duras críticas a Gustavo Gayer e confirmou que a bancada feminina do PT vai ingressar com uma representação contra Gustavo Gayer no Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados, pedindo a instauração de um processo que leve à cassação do mandato desse deputado. É importante lembrar que os processos estão andando de certa forma vagarosa no Conselho de Ética. Por exemplo, o pedido de cassação de Brazão, de Chiquinho Brazão, que é acusado de matar a vereadora Marielle Franco, se arrasta há muito tempo, ainda sequer chegou ao plenário, depende de um despacho do presidente da Câmara, Hugo Mota, e existe ainda desde o ano passado, já pronto para ser votado no Conselho de Ética, uma representação contra o deputado do PSOL, Glauber Braga. Então é preciso avaliar como esse processo contra Gustavo Gayer pode vir a andar no Conselho de Ética. Vamos ouvir o que disse Lindbergh Farias. Esse deputado é um canalha assassino, pode olhar a história dele. Aqui nessa casa a gente tem que ter um mínimo de respeito, né? As mulheres do PT estão entrando no Conselho de Ética pedindo cassação do mandato dele. Vai ter representação também criminalmente na Procuradoria-Geral da República, né? Então nós estamos no mês das mulheres, que teve dia 8 de março, e uma agressão violenta de baixo nível, de uma figura desqualificada como essa que a gente viu. Esse é o tipo de coisa que não dá para aceitar. É com esse tipo de gente que a gente está disputando, infelizmente. É com esgoto. Desculpa aqui, mas eu quero trazer aqui minha repulsa com veemência a um tipo de baixaria de um cidadão como esse e desse grupo, né? Porque na verdade é um grupo de extrema-direita, bolsonarista, agressivo, né? Eu acho que a saída para ele é caçar o mandato dele, viu? Isso não é uma coisa do PT não, tá? Isso aqui causou revolta em toda a casa, a forma absurda, violenta, que esse canalha se dirigiu. Você... O Desculpa, PL ainda Lara. avalia... Não, é só porque Desculpa, você Letícia, chegou a falar aqui sobre a questão lá da ministra, né, a Gleisi, só pra gente retomar, porque a Gleisi respondeu às falas consideradas machistas. Hoje, você falou isso, a gente tem um trecho com esse vídeo dela respondendo a essas falas, né, essas críticas todas. Vamos acompanhar. Olha, gente, primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que eu credencia junto aí a luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, o que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar, isso vai ter resposta à altura.